Você entra na loja por tênis de R$300 e sai com 12 parcelas de R$25. Parece leve, mas o cartão vira fila de parcelas e o salário nasce comprometido. Hoje eu mostro o truque e como escapar. O país da parcela e do limite que some. No Brasil, parcela virou idioma. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostrou que dezenas de milhões de consumidores carregam compras parceladas ao mesmo tempo, e a maioria ainda planeja fazer novas parcelas nos meses seguintes, com destaque para itens básicos e eletrônicos. E não é pouca coisa. Nos números do setor de cartões, o parcelado sem juros representa uma fatia enorme do dinheiro que passa no crédito. A Abecs, que compila dados do mercado, registrou que em 2024 o cartão de crédito movimentou trilhões de reais e que mais de 40% desse valor foi pago em parcelas sem juros. Agora, junta tudo isso com o retrato do endividamento. A PEIC da CNC, fechando 2025, mostrou que o cartão de crédito aparecia como o tipo de dívida mais comum entre as famílias endividadas e que quase um quinto já dizia ter mais da metade da renda comprometido com dívidas. A média de renda comprometida ficava perto de 30%. Quando você olha esse quadro, dá para entender por que a parcela parece uma solução. O produto está caro, a renda não estica e a parcela cabe no mês. Só que aí que mora a armadilha. Você não compra um produto, você compra um pedaço do seu futuro mês após mês, antes de o mês chegar. Eu acho bizarro como a parcela virou um tipo de salário paralelo. Você não recebeu, mas já prometeu que vai pagar. E o sistema conta com essa promessa, porque ela é a parte mais valiosa da história. E tem outro detalhe que quase ninguém vê. Parcela não é só decisão do consumidor. Do lado do comércio, ela virou motor de venda. Uma pesquisa divulgada pela CNC apontou que a grande maioria dos varejistas usa parcelamento sem juros no cartão para conseguir vender e que existe um pedaço gigante do faturamento do setor dependendo disso. Só que se tanta gente vende e tanta gente compra desse jeito, a pergunta verdadeira não é se a parcela é boa ou ruim. A pergunta é: por que o parcelamento parece barato na hora e vira caro depois? O truque dos sem juros e a conta que aparece no preço. A primeira mentira do parcelamento é a palavra sem. Sem juros não significa sem custo. Significa que o custo foi colocado em outro lugar. Quando você parcela no cartão, o lojista não recebe o dinheiro de graça. Exige uma taxa descontada da venda antes de o valor chegar na conta do comerciante. O Banco Central explica essa taxa como MDR, uma taxa negociada entre credenciador e estabelecimento, influenciada por tarifa de intercâmbio e outros custos do arranjo de pagamento. Agora pensa como comerciante. Se ele vende R$1.000 em 12 vezes, ele pode ter que esperar meses para receber tudo. Se ele precisa do dinheiro no caixa para pagar fornecedor e folha, ele antecipa recebíveis e paga mais custo. Essa conta não evapora. Ela é embutida no preço, diluída, escondida ou empurrada para todo mundo, inclusive para quem paga à vista. E é por isso que você vê a mesma cena se repetindo no Brasil inteiro. Desconto no Pix, desconto no débito, desconto no dinheiro. Esse desconto é o sem juros aparecendo. Especialistas ouvidos em reportagens sobre o tema explicaram que o parcelado sem juros normalmente esconde custo no preço e funciona como estratégia para puxar o consumo. E tem um efeito psicológico que é ainda pior. Parcela muda a sensação de preço. Um produto de R$1.000 dói. 10 parcelas de 100 parece leve, mesmo sendo o mesmo R$1.000. Isso faz a gente aceitar compras maiores e principalmente aceitar várias compras menores que juntas viram um monstro. A Abecs mostrou que a maior parte do volume parcelado se concentra em poucas parcelas, muito comum até 6 vezes, e que praticamente todo parcelado do cartão fica até 12 parcelas. O sistema foi desenhado para virar rotina, só que aqui entra a virada de chave. Parcelar pode ser administrável quando você controla. O problema é que o parcelado tem um primo malvado e ele
aparece quando o mês aperta. Ele se chama pagar o mínimo. Eu vou te mostrar no próximo capítulo como essa parcela que parecia bonitinha vira uma dívida que te persegue com juros absurdos, mesmo depois de mudanças na lei. Antes de ir para isso, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sei que você vai ter história. Qual foi a compra que você parcelou achando que estava tranquilo e depois virou dor de cabeça? Foi geladeira, celular, mercado, reforma, carro? Comenta aí, porque seu caso pode ser a alerta de outra pessoa. Comenta aqui embaixo. Quando a parcela vira bola de neve. O parcelamento já te prende porque ocupa limite, mas o estrago verdadeiro começa quando você não consegue pagar a fatura inteira. Dados do Banco Central mostram que em vários momentos o rotativo do cartão chegou a taxas médias acima de 400% ao ano. Em agosto de 2025, por exemplo, a taxa média divulgada para o rotativo passou de 450% ao ano. Aí veio uma mudança que parece pequena, mas muda a história. A partir de 2024 passou a valer um teto. A soma de juros e encargos do rotativo e também do parcelamento da fatura não pode ultrapassar 100% do valor principal. Em português de rua, a dívida pode dobrar, mas não pode crescer para sempre. Esse teto não caiu do céu. O Senado fez questão de explicar o tamanho do estrago que existia antes. Dependendo da taxa do tempo, uma dívida de R$1.000 podia virar várias vezes. Isso em poucos meses e chegar a dezenas de milhares em um cenário prolongado. A ideia foi dar um basta nessa progressão infinita. Só que tem pegadinha. O teto limita o total cobrado, mas não faz mágica na taxa. O Banco Central deixa claro que a regra é sobre o total do custo, não sobre a taxa que aparece na propaganda do banco. E antes mesmo desse teto, já existia uma trava. A Resolução 4.549 determinou que o saldo não pago só pode ficar no rotativo até a fatura seguinte. Depois disso, ele precisa ir para uma linha de parcelamento em condições mais vantajosas que o rotativo, pelo menos na teoria. Na vida real, o roteiro é cruel. Você começa com 2 parcelas, aí entra no mercado, remédio, conserto do carro, presente, e de repente o cartão fica cheio de compromissos que você nem lembra mais. Chega ao mês em que a fatura estoura o seu limite de respiração e aparece a frase mais perigosa do Brasil: pague o mínimo. Quando você paga o mínimo, você não está pagando uma conta, você está financiando a sua própria fatura. E não é só rotativo. Existe o parcelamento da fatura, que costuma ter juros menores que o rotativo, mas ainda assim enormes. Em novembro de 2025, dados do Banco Central, repercutidos pela imprensa, mostraram o rotativo na casa de 440% ao ano e um parcelado da fatura acima de 180% ao ano. E é nessa hora que dá raiva, porque o parcelado que parecia ajuda vira castigo. Você não paga um produto, você paga o direito de atrasar, e cada atraso compra mais um mês de angústia. E dá para ver que isso virou um problema de país. A PEC da CNC, em dezembro de 2025, registrou um comprometimento médio de renda perto de 30% e quase um quinto das famílias dizendo que mais da metade do rendimento ia embora com dívidas. No mesmo relatório da PEC, perto de 30% das famílias tinham contas atrasadas e parte delas também dizia que não conseguiria pagar no mês seguinte. Quando isso acontece, a parcela vira bola de neve. Conta nova chega, conta velha continua. E isso aparece nos dados de pagamento. Um levantamento da Serada Experience, com base no cadastro positivo, registrou queda na pontualidade das faturas do cartão entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Menos gente pagando em dia significa mais gente sendo empurrada para juros. No meio desse aperto, a inadimplência vira consequência. A Serasa apontou que dívidas ligadas a bancos e cartões representam uma fatia relevante das dívidas que geram negativação no país. Parcelamento, quando vira substituto de renda, vira dependência. E dependência com juros nunca termina bem. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreva no canal, tem vídeo toda semana. O jeito inteligente de parcelar sem virar refém. Tem uma diferença enorme entre parcelar para organizar e parcelar para fugir. O primeiro é planejamento, o segundo é desespero. E o sistema adora quando vira desespero, porque desespero é o momento em que você aceita qualquer condição, inclusive o mínimo, inclusive o rotativo, inclusive a fatura parcelada. O primeiro sinal de que você está entrando na armadilha é quando você não sabe mais quantas parcelas já existem. Quando a sua fatura vira um cemitério de compras antigas, você
você deixa de tomar decisão de compra e passa só a administrar o passado. O segundo sinal é quando o limite do cartão não representa mais compra futura, e sim dívida passada. Isso é perigoso, porque quando surge uma emergência, você não tem caixa, não tem limite e cai em empréstimo caro ou em mais atraso. E aí que o bicho fecha. Existe uma lei feita justamente porque esse ciclo virou comum. A Lei 14.181, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para criar mecanismos de prevenção e tratamento e definiu o superendividamento como a impossibilidade manifesta de pagar dívidas de boa-fé sem comprometer o mínimo existencial. Isso importa porque coloca uma coisa na mesa: dívida não pode te destruir como pessoa, e quando a dívida vira destruição, tem caminho de renegociação e repactuação, inclusive com apoio de PROCONs. Mas a parte mais útil para quem está assistindo agora é essa: você não precisa virar especialista em finanças para se proteger do parcelamento. Você precisa de duas perguntas honestas antes de parcelar. Eu consigo pagar essa parcela mesmo se o mês vier ruim? E se eu somar todas as parcelas que já tenho, eu ainda tenho espaço para viver? Quando a resposta é não, sem drama, é melhor dizer não compra do que dizer sim para o mínimo da fatura, porque o mínimo é o portal para juros absurdos, mesmo com teto. E tem um detalhe que eu gosto de usar como detector de mentira: se a vista tem desconto, é porque existe um custo embutido na parcela. O sem juros não é 100, ele só está disfarçado. O mais doido é que a gente aprendeu a achar normal pagar em 12 vezes, mas ninguém foi treinado para somar 12 compromissos diferentes no mesmo mês. E é exatamente nessa confusão que o dinheiro some sem fazer barulho. No próximo vídeo eu vou te mostrar outra engrenagem parecida, só que no mercado de consumo, onde um gigante domina o jogo e empurra o preço para todo mundo sem você perceber. Parcelamento não é vilão, mas vira armadilha. Quando substitui renda, sem juros tem custo, o mínimo abre buraco e o teto limita estrago. Aconteceu com você? Agora, se você quer saber como a Ambev domina o mercado nacional, clique no vídeo que está aparecendo na tela, eu te vejo lá.